Enquanto o povo caminha rumo ao deserto, o Senhor guia cada passo com propósito, lembrando que a liberdade precisa ser preservada pela obediência e pela lembrança constante do que Ele fez. Antes de avançarmos neste capítulo profundo, inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sininho, para não perder nenhum estudo bíblico completo como este. Aqui você encontra análises capítulo por capítulo, contexto histórico, aplicações para os nossos dias e uma narrativa intensa. Seu apoio, curtindo, comentando e compartilhando, ajuda este conteúdo a alcançar mais vidas e manter viva a missão de espalhar a palavra com profundidade e verdade. Êxodo 13 marca um ponto de transição silencioso, porém profundamente espiritual, na história do povo de Israel. Após a noite do juízo final no Egito e da libertação consumada, Deus não conduz seu povo imediatamente para um destino confortável ou previsível, mas inicia um processo de formação de identidade, memória e obediência. Este capítulo não começa com milagres visíveis ou confrontos dramáticos, mas com instruções divinas que revelam algo ainda mais profundo. Deus deseja um povo que se lembre, que consagre e que caminhe guiado por sua presença. Aqui, o Senhor estabelece princípios eternos que moldariam Israel não apenas como uma nação livre, mas como um povo separado, consciente de sua origem, de seu Deus e de sua missão no mundo. O primeiro grande tema apresentado em Êxodo 13 é a consagração dos primogênitos. Deus ordena que todo primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, seja separado para ele. Essa ordem não surge de forma arbitrária. Ela está diretamente ligada ao evento da 10ª praga, quando os primogênitos do Egito morreram, enquanto os de Israel foram poupados pelo sangue do Cordeiro. Historicamente, isso estabelece um memorial vivo do livramento. Cada primogênito em Israel se tornaria um lembrete constante de que a vida do povo só continuava existindo porque Deus interveio com poder e misericórdia. No mundo antigo, o primogênito representava força, continuidade e herança. Ao reivindicar os primogênitos, Deus estava afirmando sua soberania absoluta sobre a vida, a história e o futuro da nação. Essa consagração também tinha um caráter pedagógico. Deus instrui que, quando os filhos perguntassem o significado dessas práticas, os pais deveriam contar a história da libertação do Egito. Isso revela uma verdade profunda. A fé bíblica sempre foi transmitida por meio da memória ativa. Israel não deveria apenas lembrar de Deus em momentos de crise, mas construir sua identidade diária a partir do que Deus havia feito. A libertação não era apenas um evento do passado. Era uma realidade que precisava ser ensinada, recontada e vivida geração após geração. Em termos espirituais, isso nos mostra que a fé não sobrevive apenas de experiências isoladas, mas de uma narrativa constantemente reafirmada no coração e na mente. Outro ponto central deste bloco é a festa dos pães asmos, que Deus ordena que seja celebrada anualmente. O pão sem fermento simboliza pressa, pureza e separação. Historicamente, o fermento era associado à decomposição e à contaminação. Ao remover o fermento, Deus estava ensinando ao povo que a libertação exigia uma ruptura com o passado. Não havia tempo para levar consigo os hábitos do Egito. Espiritualmente, o fermento representa tudo aquilo que, silenciosamente, corrompe a fé. Práticas antigas, mentalidades escravizadoras e dependência de sistemas humanos. Deus estava formando um povo que não apenas saiu do Egito fisicamente, mas que precisava aprender a tirar o Egito de dentro de si. Esse ensinamento é extremamente atual. Muitas vezes pessoas experimentam libertações externas, mudanças de vida, respostas de oração, portas que se abrem, mas continuam presas internamente a medos, vícios emocionais, padrões destrutivos e crenças limitantes. Êxodo 13 nos ensina que a libertação verdadeira exige uma nova mentalidade. O pão sem fermento aponta para uma fé sem misturas, uma caminhada sem concessões, um compromisso integral com Deus. Não se trata apenas de deixar o passado para trás, mas de viver conscientemente em santidade e obediência. O texto também destaca que Deus não conduziu Israel pelo caminho mais curto.
o caminho da terra dos filisteus, embora fosse geograficamente mais próximo. Historicamente, essa rota era fortemente militarizada e exigiria enfrentamentos imediatos. Deus sabia que o povo recém-liberto ainda carregava a mentalidade de escravos e poderia desistir diante da guerra. Essa decisão revela uma faceta essencial do caráter divino. Deus conhece profundamente as limitações humanas. Ele não expõe seu povo a batalhas para as quais ainda não está preparado. Em vez disso, escolhe o caminho do deserto, um lugar de dependência, aprendizado e transformação. Essa escolha divina confronta diretamente nossa lógica moderna, que busca sempre o caminho mais rápido, mais fácil e mais eficiente. Deus, porém, prioriza o processo. O deserto não era um atraso, era uma escola. Ali, Israel aprenderia a confiar, a obedecer, a depender diariamente do Senhor. Espiritualmente, isso nos ensina que nem todo desvio é perda de tempo, e nem todo caminho longo é sinal de abandono. Muitas vezes, Deus nos afasta de rotas aparentemente promissoras para nos proteger de batalhas que ainda não conseguimos vencer, e para formar em nós um caráter alinhado com seu propósito. Outro elemento poderoso em Êxodo 13 é a menção dos ossos de José sendo levados pelo povo. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega um peso simbólico profundo. José havia profetizado que Deus visitaria Israel e os tiraria do Egito, e pediu que seus ossos fossem levados quando isso acontecesse. Ao carregar os ossos de José, Israel carregava uma promessa antiga sendo cumprida. Era a conexão entre gerações, entre a fé do passado e a esperança do presente. Historicamente, isso reafirma que a libertação não foi um acaso, mas o cumprimento de um plano iniciado séculos antes. Espiritualmente, os ossos de José representam promessas que sobrevivem ao tempo, à morte e às circunstâncias. Deus não esquece o que prometeu, mesmo quando gerações passam sem ver o cumprimento. Isso nos ensina que nossa fé também precisa ser paciente e perseverante. Muitas promessas de Deus não se cumprem instantaneamente, mas atravessam gerações, amadurecem no silêncio e se manifestam no tempo certo. Por fim, Êxodo 13 apresenta um dos símbolos mais marcantes da presença divina: a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Esse não era apenas um fenômeno sobrenatural impressionante, mas um sinal constante de direção, proteção e proximidade. Deus não apenas libertou o povo e os deixou seguir sozinhos. Ele caminhou à frente deles. A nuvem protegia do calor do deserto e o fogo iluminava a escuridão da noite. Historicamente, isso reforçava que Israel não dependia de mapas, estratégias militares ou líderes humanos, mas da presença viva de Deus. Essa imagem é extremamente poderosa para a aplicação pessoal. Em um mundo marcado por incertezas, decisões difíceis e caminhos obscuros, Êxodo 13 nos lembra que Deus continua sendo guia. Nem sempre ele revela todo o percurso, mas nunca abandona o processo. A nuvem e o fogo nos ensinam que Deus se adapta às necessidades do momento. Sombra quando o calor é intenso, luz quando a escuridão ameaça. Ele permanece presente em todas as fases da jornada. Assim, Êxodo 13 não é apenas um capítulo de transição histórica, mas um manifesto espiritual sobre identidade, memória, processo e direção divina. Ele nos ensina que ser liberto é apenas o começo. A verdadeira jornada começa quando aprendemos a caminhar guiados por Deus, lembrando do que Ele fez, consagrando o que somos e confiando no caminho que Ele escolheu, mesmo quando não entendemos completamente. O capítulo 13 de Êxodo continua revelando que a libertação do povo de Israel não foi apenas um ato histórico, mas um marco espiritual que exigia memória, consciência e compromisso contínuo. Neste segundo bloco, o texto bíblico aprofunda o significado das ordenanças dadas por Deus logo após a saída do Egito, mostrando que a liberdade concedida precisava ser constantemente lembrada, ensinada e vivida. O Senhor deixa claro que o esquecimento seria um perigo tão grande quanto a escravidão. Por isso, Ele estabelece sinais, rituais e princípios que manteriam viva a consciência do que havia sido feito pelo seu poder. Deus ordena que a história da libertação seja contada de geração em geração. Não era uma simples narrativa familiar,
mas um testemunho espiritual. Cada pai deveria ensinar ao filho o significado da Páscoa, dos pães sem fermento e da consagração dos primogênitos. Essa transmissão oral não era opcional, mas uma responsabilidade espiritual. O Senhor sabia que, com o passar do tempo, a tendência humana seria normalizar a liberdade e esquecer o preço pago por ela. Assim, a memória se torna um instrumento de preservação da fé. O povo precisava lembrar que não saiu do Egito por força própria, estratégia militar ou mérito moral, mas exclusivamente pela mão poderosa de Deus. O texto destaca que os pães sem fermento simbolizavam a pressa da libertação e, ao mesmo tempo, a pureza espiritual exigida daquele novo tempo. O fermento, frequentemente associado à corrupção e à influência invisível do pecado, deveria ser removido das casas durante aquele período. Isso ensinava que a liberdade verdadeira não combina com velhos hábitos da escravidão. Deus não apenas tira o povo do Egito, mas começa um processo de tirar o Egito de dentro do povo. Essa é uma das verdades mais profundas do capítulo. Sair fisicamente da opressão é apenas o começo. A transformação interior é o verdadeiro desafio. A consagração dos primogênitos ganha destaque como um lembrete permanente do livramento da morte. Todo primogênito pertencia ao Senhor, tanto entre os homens quanto entre os animais. Essa ordenança carregava um peso espiritual intenso, pois remetia diretamente à noite em que os primogênitos do Egito morreram, enquanto os de Israel foram poupados. Cada vez que um primogênito fosse consagrado ou resgatado, a família seria confrontada com a lembrança de que a vida foi preservada pela graça divina. Não era um ritual vazio, mas uma memória viva do juízo e da misericórdia. O texto bíblico também revela que Deus se preocupa com o entendimento das futuras gerações. Ele antecipa a pergunta das crianças. O que significa isso? Essa pergunta não é vista como incômoda, mas como uma oportunidade pedagógica. A fé bíblica não é construída no silêncio, mas no diálogo, na explicação, na repetição e na vivência diária. O Senhor estabelece que a fé deve ser ensinada no contexto da família, fortalecendo o papel dos pais como líderes espirituais dentro do lar. A libertação não seria sustentada por líderes carismáticos apenas, mas por lares conscientes do agir de Deus. Outro ponto fundamental deste bloco é a revelação de que Deus não conduz o povo pelo caminho mais curto. Embora existisse uma rota direta pela terra dos filisteus, o Senhor escolhe um caminho mais longo e aparentemente mais difícil. O texto afirma claramente que Deus sabia que, se o povo enfrentasse guerra logo no início, poderia se arrepender e desejar voltar ao Egito. Essa decisão revela um Deus profundamente conhecedor da fragilidade humana. Ele não expõe seus filhos a desafios para os quais ainda não estão preparados. A rota mais curta nem sempre é a mais segura para a fé. Essa escolha divina desconstrói a ideia de que o caminho de Deus é sempre o mais rápido ou o mais confortável. Muitas vezes, Ele nos conduz por processos longos para preservar nossa fé e moldar nosso caráter. O deserto não surge como punição, mas como proteção e preparação. O povo precisava aprender a confiar, depender e obedecer antes de enfrentar batalhas externas. Essa verdade ecoa profundamente nos dias atuais, quando muitos questionam o tempo de Deus e se frustram por não verem respostas imediatas. O texto também destaca que José não foi esquecido. Moisés leva consigo os ossos de José, cumprindo uma promessa feita séculos antes. Esse detalhe aparentemente simples carrega um peso espiritual imenso. Ele mostra que Deus honra compromissos feitos no passado e que sua fidelidade atravessa gerações. José morreu no Egito, mas nunca pertenceu espiritualmente àquela terra. Seus ossos representavam esperança, fé no cumprimento das promessas e a certeza de que Deus visitaria o seu povo. Levar os ossos de José era uma declaração profética de que o Egito não era o destino final, mostrando que o êxodo não é um evento isolado, mas parte de um plano contínuo. A fé de José encontra seu cumprimento no tempo de Moisés, revelando que aquilo que Deus promete pode demorar, mas nunca falha. Essa conexão reforça a ideia de que cada geração constrói algo que será vivido plenamente por outra. A fidelidade de hoje sustenta o cumprimento de amanhã.
O bloco também ressalta que Deus não apenas dá instruções, mas acompanha o povo visivelmente. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite são manifestações claras da presença divina. Esses sinais não apenas guiavam o caminho, mas traziam segurança, direção e identidade. O povo não caminhava sozinho pelo deserto. O próprio Deus ia à frente. A nuvem e o fogo simbolizam um Deus presente, ativo e atento às necessidades do seu povo. A coluna de nuvem protegia do calor escaldante do deserto, enquanto a coluna de fogo iluminava a escuridão da noite. Isso revela um Deus que cuida tanto dos perigos visíveis quanto dos invisíveis. Ele não abandona seus filhos nem de dia nem de noite. A presença constante do Senhor elimina a necessidade de retorno à escravidão. Quando Deus guia, não há necessidade de olhar para trás. Este bloco de Êxodo 13 revela que a libertação não termina na saída do Egito, mas se consolida na caminhada diária com Deus. A memória, o ensino, a obediência e a confiança tornam-se pilares para sustentar a liberdade conquistada. O povo aprende que a presença de Deus é mais importante do que a rapidez do caminho e que a fidelidade divina se manifesta tanto nos grandes milagres quanto nos detalhes aparentemente simples da jornada. Êxodo 13 avança para um território profundamente simbólico, onde a libertação deixa de ser apenas um evento histórico e passa a se tornar um marco espiritual permanente. Neste ponto da narrativa, Deus não apenas tirou Israel do Egito, como agora começa a moldar a identidade de um povo livre. O Senhor estabelece princípios que conectam memória, obediência e direção. A saída do Egito não foi um fim em si mesma, mas o início de um processo pedagógico divino, no qual cada passo, cada escolha de rota e cada sinal sobrenatural carregava um propósito maior. Deus conduz seu povo não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho certo, revelando que a pressa humana jamais pode substituir a sabedoria divina. O texto deixa claro que Deus conhecia o coração do povo. Ele sabia que, se Israel enfrentasse guerras imediatamente, poderia desejar voltar ao Egito. Essa revelação é profunda, pois demonstra que o Senhor não apenas governa eventos externos, mas também leva em consideração o estado emocional, espiritual e psicológico daqueles que conduz. O caminho mais rápido poderia levá-los de volta à escravidão. O caminho mais longo, pelo deserto, seria o ambiente onde a dependência de Deus seria fortalecida. Aqui aprendemos que nem sempre o trajeto mais curto é o mais seguro espiritualmente. Muitas vezes, Deus nos conduz por processos longos para nos preparar para aquilo que ainda não somos capazes de sustentar. A rota pelo deserto não foi um castigo, mas uma proteção. O deserto se tornaria o lugar da formação, da revelação e do encontro contínuo com Deus. É nesse cenário árido que o povo aprenderia a confiar, a obedecer e a viver sob a provisão diária do Senhor. Essa escolha divina confronta diretamente a mentalidade humana, que frequentemente associa bênção à facilidade. Em Êxodo 13, Deus redefine o conceito de cuidado. Ele cuida conduzindo, mesmo quando o caminho parece incerto. Ele protege, mesmo quando o cenário parece hostil. Ele guia, mesmo quando não há mapas humanos para explicar a jornada. Outro elemento extremamente significativo deste bloco é a presença constante de Deus simbolizada pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Esses sinais visíveis não eram apenas fenômenos sobrenaturais impressionantes. Eram manifestações contínuas da presença divina no meio do povo. A nuvem e o fogo comunicavam uma verdade central. Deus não libertou Israel para abandoná-lo no deserto. Ele libertou para caminhar junto. De dia, a nuvem protegia do sol escaldante. De noite, o fogo aquecia, iluminava e afastava perigos. Isso revela um Deus que se adapta às necessidades do seu povo, sem jamais mudar sua essência. A coluna também ensinava sobre direção. Israel só se movia quando a presença de Deus se movia. Quando a nuvem parava, o povo acampava. Quando se levantava, eles seguiam. Isso estabeleceu um padrão espiritual poderoso. A vida do povo não deveria ser guiada pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa, mas pela sensibilidade à presença divina.
Quantas vezes, nos dias atuais, as pessoas tomam decisões importantes sem esperar o mover de Deus? Êxodo 13 nos confronta com a necessidade de aprender a parar, esperar e avançar somente quando o Senhor indica. Há ainda um detalhe de extrema relevância. Moisés leva consigo os ossos de José. Esse ato aparentemente simples carrega um peso espiritual e histórico imenso. José, séculos antes, havia declarado sua fé na promessa de Deus, afirmando que o Senhor visitaria seu povo e os levaria de volta à terra prometida. Ao carregar os ossos de José, Israel carrega também a memória da promessa. Isso mostra que a fé verdadeira atravessa gerações. O que Deus promete a uma geração pode se cumprir plenamente em outra. Nada do que Deus fala cai no esquecimento. Esse gesto também ensina que a libertação não apaga a história, mas a ressignifica. O passado não é descartado, ele é redimido. José, que sofreu injustiça, traição e prisão, agora participa simbolicamente do êxodo. Seus ossos caminham com o povo livre, mostrando que Deus transforma dor em legado. Essa imagem é profundamente poderosa para os dias atuais. Aquilo que parecia encerrado, esquecido ou sem valor, pode ser resgatado por Deus e integrado a um propósito maior. O bloco também revela que Deus estava conduzindo Israel para que aprendesse a viver pela fé e não pela visão. O deserto não oferecia segurança visível. Não havia cidades, exércitos aliados ou estruturas estabelecidas. Havia apenas Deus. E isso era suficiente. Essa é uma das maiores lições espirituais de Êxodo 13. Quando Deus é tudo o que temos, descobrimos que Ele é tudo o que precisamos. O povo precisaria aprender a confiar diariamente, seja na provisão do maná, na direção da nuvem ou na proteção contra inimigos invisíveis. Além disso, a condução divina demonstra que Deus trabalha com processos. Ele poderia ter levado Israel instantaneamente à terra prometida, mas escolheu um caminho que envolveria amadurecimento, confrontos internos e aprendizado espiritual. Isso nos ensina que a pressa pode nos levar a perder lições essenciais. O processo, embora doloroso, é muitas vezes o lugar onde o caráter é moldado e a fé é fortalecida. Este bloco também dialoga diretamente com a identidade espiritual do povo. Israel não é apenas um grupo de ex-escravos em movimento. Agora é uma nação sendo formada sob a liderança direta de Deus. Cada passo no deserto era um passo de transformação. A mentalidade de escravo precisava ser desconstruída para que uma mentalidade de povo livre fosse estabelecida. Deus não apenas liberta corpos, Ele liberta mentes e corações. Em termos de aplicação pessoal, Êxodo 13 nos ensina que seguir a Deus exige confiança, mesmo quando não entendemos o caminho. Muitas vezes, o Senhor nos afasta de rotas que parecem mais rápidas ou lógicas, porque conhece nossas limitações internas. Ele sabe onde ainda somos frágeis. Ele sabe quais batalhas ainda não podemos enfrentar. E por amor, Ele nos conduz por caminhos que nos fortalecem antes de nos expor. A presença constante de Deus também nos desafia a viver atentos à sua direção diária. Assim como Israel precisava observar a nuvem e o fogo, nós somos chamados a discernir a voz de Deus por meio da palavra, da oração e da sensibilidade espiritual. Avançar sem essa direção pode nos levar a retrocessos perigosos. Esperar em Deus nunca é perda de tempo, é investimento em segurança espiritual. Por fim, Êxodo 13, neste bloco, revela um Deus profundamente comprometido com seu povo. Um Deus que guia, protege, ensina e prepara. Um Deus que não apenas tira do Egito, mas caminha junto até que o destino final seja alcançado. Essa verdade ecoa até hoje. O mesmo Deus que iniciou a libertação é fiel para conduzir até o fim. À medida que Êxodo 13 avança, o texto conduz o leitor para além da libertação física e o introduz no processo de formação espiritual de uma nação recém-nascida. Deus não apenas tira Israel do Egito, Ele começa imediatamente a moldar sua identidade, seus valores e sua forma de caminhar. A saída não é o fim, é o início de um percurso pedagógico profundo, onde cada passo carrega propósito, disciplina e revelação. O
O capítulo deixa claro que liberdade sem direção se transforma em confusão, e por isso o Senhor assume pessoalmente a condução do povo. O texto afirma que Deus não levou Israel pelo caminho mais curto, embora fosse geograficamente mais simples. Essa escolha revela um princípio espiritual poderoso. O caminho mais rápido nem sempre é o mais seguro para quem ainda não está preparado. O trajeto pela terra dos filisteus poderia expor o povo à guerra cedo demais, e o Senhor sabia que um coração ainda marcado pela mentalidade da escravidão poderia desejar retornar ao Egito diante do primeiro confronto. Assim, Deus escolhe o deserto, não como punição, mas como escola. O deserto não é a ausência de Deus. É o lugar onde ele ensina dependência, identidade e confiança. Historicamente, esse detalhe mostra o profundo conhecimento que Deus tinha da condição emocional, espiritual e psicológica do povo hebreu. Israel havia sido escravo por gerações. Sua memória ainda estava impregnada de medo, submissão e sobrevivência. Antes de se tornar uma nação guerreira, sacerdotal e santa, Israel precisava aprender a ouvir, obedecer e confiar. O deserto se torna, então, o útero da nação, onde Deus forma um povo não apenas livre, mas consciente de quem é e de quem o governa. Nesse ponto, surge um dos símbolos mais fortes de toda a narrativa bíblica: a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Essas manifestações visíveis da presença divina não eram apenas guias geográficos, mas sinais constantes de que Deus estava presente em todo o tempo. A nuvem protegia do calor intenso do deserto, enquanto o fogo iluminava a escuridão da noite. O povo não caminhava às cegas. Havia direção contínua, visível e sobrenatural. Teologicamente, essas colunas revelam um Deus que se adapta às necessidades do seu povo sem mudar sua essência. De dia, proteção. De noite, luz. Em cada estação, a presença adequada. Isso ensina que Deus não apenas aponta o caminho, mas caminha junto. Ele não envia instruções à distância. Ele se manifesta no meio do percurso. O texto enfatiza que a coluna nunca se afastava do povo, deixando claro que a presença divina não era intermitente, mas constante. Outro elemento profundamente simbólico é o fato de Moisés levar consigo os ossos de José, cumprindo uma promessa feita séculos antes. Esse detalhe, aparentemente pequeno, carrega uma carga espiritual enorme. José havia profetizado que Deus visitaria Israel e os tiraria do Egito, e pediu que seus ossos fossem levados quando isso acontecesse. Ao carregar os ossos de José, Israel carrega consigo a memória das promessas, a fidelidade de Deus e a certeza de que ele cumpre sua palavra mesmo após gerações. Espiritualmente, isso ensina que o futuro de um povo é sustentado pelas promessas feitas no passado. Nenhuma palavra de Deus cai no esquecimento. Aquilo que ele declarou a Abraão, reafirmou a Isaque, confirmou a Jacó e preservou em José, agora se cumpre diante de uma multidão. O Êxodo não é um evento isolado. É o desdobramento de uma aliança eterna. Deus age no tempo, mas governa a história. A aplicação pessoal desse bloco é direta e confrontadora. Muitas pessoas desejam sair do Egito, da dor, do pecado, da opressão, do passado, mas resistem ao deserto do processo. Querem a promessa sem o caminho, a liberdade sem a transformação. Êxodo 13 ensina que Deus não apressa processos que o coração ainda não consegue sustentar. Se ele escolhe um caminho mais longo, é porque está nos preparando para algo maior. O texto também nos confronta com uma pergunta essencial: quem está nos guiando? Israel não seguia mapas, estratégias humanas ou intuição. Seguia a presença de Deus. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando parava, eles paravam. Essa dependência total é desconfortável para o espírito humano moderno, acostumado ao controle, mas é exatamente nesse lugar que a fé amadurece. Por fim, Êxodo 13 deixa claro que a presença de Deus não elimina desafios, mas garante propósito. O deserto não é vazio, é ambiente de revelação. A nuvem e o fogo não apenas mostram onde ir, mas lembram constantemente quem está no controle. O povo ainda enfrentaria o mar, a fome, a sede e as murmurações, mas agora caminhava com uma certeza irrevogável:
Deus estava no meio deles. Esse bloco encerra, deixando uma verdade inegociável. Libertação verdadeira não termina na saída, começa na caminhada. Deus não apenas nos tira de algo, Ele nos conduz para alguém, Ele mesmo. Êxodo 13 encerra este bloco narrativo com uma força espiritual profunda, revelando que a libertação não termina no ato de sair do Egito, mas se consolida na memória, na obediência e na caminhada diária guiada por Deus. O capítulo deixa claro que o Senhor não apenas liberta seu povo do cativeiro físico, mas começa imediatamente a trabalhar na construção de uma identidade espiritual. A ordem para consagrar todo o primogênito e para guardar a festa dos pães asmos não é um ritual vazio, mas um memorial vivo, um lembrete constante de que a salvação veio por intervenção divina e não por mérito humano. Deus sabe que o coração humano é inclinado ao esquecimento. Por isso estabelece sinais, práticas e palavras que atravessam gerações, garantindo que a história da redenção não seja apagada pelo tempo. A pedagogia divina em Êxodo 13 é clara. Lembrar é uma forma de permanecer livre. Quando Israel ensina aos filhos o significado da Páscoa e dos pães sem fermento, está reafirmando sua identidade como povo separado, escolhido e libertado. O fermento, símbolo de corrupção, pressa antiga e vida egípcia, precisa ser retirado para que o novo começo seja verdadeiro. Deus não quer apenas tirar Israel do Egito. Ele quer tirar o Egito de dentro de Israel. Esse princípio ecoa fortemente nos dias atuais, pois muitos desejam a libertação, mas resistem ao processo de transformação interior. Êxodo 13 nos confronta com a verdade de que a liberdade exige compromisso, memória ativa e submissão à direção divina. Outro ponto central deste capítulo é a condução sobrenatural de Deus pelo caminho do deserto. O texto afirma que o Senhor não levou o povo pelo caminho mais curto, o caminho dos filisteus, para que não se arrependessem diante da guerra e quisessem voltar ao Egito. Essa decisão revela um Deus que conhece profundamente a fragilidade humana. O caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Muitas vezes, é o mais perigoso. Deus escolhe o caminho que prepara o coração antes de entregar a promessa completa. O deserto, embora pareça atraso aos olhos humanos, é na verdade um ambiente de formação, dependência e revelação. Quantas vezes, ainda hoje, Deus nos conduz por caminhos que não entendemos, evitando batalhas para as quais ainda não estamos prontos. A presença da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite é uma das imagens mais poderosas de Êxodo 13. Ela simboliza a presença constante, visível e fiel de Deus no meio do povo. Não era uma presença ocasional, mas contínua. A nuvem protegia do calor escaldante do deserto e o fogo iluminava a escuridão da noite. Isso revela um Deus que guia em todas as circunstâncias, nos dias claros e nos momentos sombrios. O texto enfatiza que a coluna nunca se afastou do povo, mostrando que a fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. Mesmo um povo ainda marcado por medo, murmuração e insegurança, era acompanhado pela presença divina. Essa verdade traz conforto e reverência, pois nos lembra que Deus permanece conosco mesmo quando nossa fé vacila. Êxodo 13 também nos ensina que a jornada da fé é progressiva. O povo sai armado do Egito, mas ainda não sabe lutar. Carrega promessas, mas ainda não entende plenamente seu chamado. A libertação é imediata, mas a maturidade é processual. Isso confronta a mentalidade imediatista dos nossos dias, em que se busca resultados rápidos, sem disposição para o processo. Deus, porém, trabalha em etapas. Ele revela, guia, corrige e fortalece ao longo do caminho. O deserto não é um castigo, mas um lugar de transição entre a escravidão e a promessa. Ignorar esse processo é perder a profundidade do agir divino. Do ponto de vista histórico e teológico, Êxodo 13 consolida a identidade de Israel como nação teocrática, governada diretamente por Deus. Não há mapas, estratégias militares ou conselhos humanos determinando o trajeto. Há apenas a direção divina. Isso diferencia Israel de todas as outras nações da época. Enquanto impérios confiavam em força militar e planejamento humano,
Israel aprendia a confiar na voz e na presença do Senhor. Essa dependência total é desconfortável, mas necessária. Ela destrói a autossuficiência e constrói fé genuína. Nos dias atuais, esse princípio continua válido. Quanto mais dependemos de nossos próprios recursos, menos experimentamos a plenitude da direção de Deus. A aplicação pessoal de Êxodo 13 é inevitável e profunda. Cada pessoa que lê este capítulo é convidada a refletir sobre sua própria jornada de libertação. O que Deus já te libertou? O que precisa ser lembrado constantemente para que você não volte às antigas prisões? Quais hábitos, pensamentos ou vínculos ainda carregam o fermento do passado? E, acima de tudo, você está disposto a seguir a direção de Deus, mesmo quando ela parece mais longa, mais difícil ou menos lógica? Êxodo 13 nos ensina que seguir a Deus não é apenas confiar no destino final, mas obedecer diariamente ao caminho que Ele escolhe. O capítulo termina sem um encerramento definitivo porque a história continua. O mar ainda está à frente, o deserto ainda será atravessado e muitos desafios ainda surgirão. Isso nos lembra que a fé é uma jornada contínua. Cada vitória prepara o cenário para o próximo desafio, e cada desafio aprofunda a dependência de Deus. Êxodo 13 não é apenas um relato antigo, é um espelho espiritual que revela como Deus age, como o ser humano reage e como a fidelidade divina sustenta todo o processo. É um convite à confiança, à obediência e à memória viva das obras do Senhor. Se este estudo edificou sua fé e ampliou sua compreensão da palavra, inscreva-se agora no canal, entenda a palavra e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada bíblica profunda, capítulo por capítulo. Curta, comente e compartilhe este conteúdo. Seu engajamento ajuda o canal a alcançar mais pessoas sedentas pela verdade das Escrituras. Continue conosco, porque a travessia ainda não terminou, e o Deus que guia pelo deserto continua revelando sua glória.